Estou muito feliz de estar voltando para o Cruzeiro. A gente sabe que no meio do ano teve aquele contratempo, mas no momento certo a gente vai explicar ao torcedor melhor, o torcedor vai entender melhor. Acredito que no dia 3, quando eu chegar aí na toca para dar minha entrevista coletiva, eles vão entender a situação que aconteceu no meio do ano. Feliz pela confiança do Alexandre, do Pedrinho, pelo carinho, pelo respeito que eles estão tendo por mim, né? Que eles teve por mim por todo esse tempo. Estou muito ansioso para chegar ano que vem para poder vestir essa camisa, poder tá dentro de campo. E, cara, eu acho que o jogador é, é, demonstra aquilo que ele é dentro de campo, né? Não é com palavras, não é com textos, não é com nada. Eu acho que o jogador de futebol demonstra dentro do campo. Então, eu me preparei esse tempo, todo esse tempo, 4, 5 meses para chegar no Cruzeiro aí ano que vem, chegar bem. Espero contar com o apoio do torcedor, com a ajuda do torcedor. A gente sabe que prometer título é muito difícil, né? Mas a gente sabe que prometer falta de vontade, prometer vontade, prometer dedicação para a gente estar brigando com as outras equipes ali em cima na tabela, eles podem ter certeza que a gente vai estar vai estar correndo, vai estar se dedicando para fazer isso da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que o torcedor cruzeirense vai nos apoiar, vai nos incentivar. Eu espero que o torcedor nos abrace, o torcedor nos apoie ano que vem para a gente poder juntos fazer um grande ano aí de 2025 para toda a nação cruzeirense aí, para o maior de Minas voltar a reinar aí, não só em Minas, como no Brasil todo. E aí a tela com os números. A despedida de Dudu pelo Palmeiras 2024, jogos 19, 4 como titular, minutos por jogo 28,4, não fez gol, não fez assistência. Claro, Dudu é um jogador histórico do Palmeiras. Ele é um símbolo dessa retomada do Palmeiras desde a contratação, a história do chapéu. Um dos principais. Um dos principais. Mas claro que o ano foi muito duro, a gente não pode esquecer, ele teve uma lesão das mais graves do esporte, né? Que é a de joelho, né? De cruzado. E quando voltou, teve o episódio que ele se refere, agora num viés cruzeirense, né? Eu vou explicar, pegou mal e tal, porque foi uma coisa que não caiu muito bem nos dois lados. Ontem no Linha a gente falou um pouco sobre o assunto, porque ficou oficial um pouco antes da gente entrar, mas eu lembro que o Calçade, falei, Calçade, desculpa, a gente tem que ir pro intervalo, vou começar contigo, Calçade. Que eu queria que você falasse um pouco como você vê o Dudu como potencial de performance no Cruzeiro ainda, e um pouco do que aconteceu esse ano, que é um ano duro, mas que tem contexto, né? Antes da contusão, Dudu, quando chegava a bola de prata no final do ano, Dudu todo ano estava no bola de prata. Quando não levava bola de prata, bola de ouro. Então, assim, a importância dele para o Palmeiras foi enorme. Aí vem a contusão. A contusão sempre, cara, derruba qualquer jogador. De qualquer idade, é um recomeço. Você passa quase, hoje, os médicos estão até estendendo um pouquinho mais os clubes o tempo de recuperação do jogador. De 8 para 10, né? Não tá bem. Vai. Então, é uma contusão que tira o jogador um ano dos campos, dos gramados, quando não aumenta isso. Então, toda aquela história você interrompe e precisa recomeçar. E o Dudu não conseguiu fazer o que ele falou, torcedor cruzeirense, nos últimos 4 ou 5 meses, fiquei me preparando para jogar e se preparou no Palmeiras. Porque ele não tinha muitas chances lá. Não tinha muitas chances porque o Palmeiras, no caso comissão técnica, o via como um jogador já sem condições ou porque era um outro... Acho que um pouquinho de tudo. Um pouquinho assim, do ambiente que não ficou legal, com aquela tentativa de sair. Mais físico de característica, sem bola do que técnica, né? E agora, mas o Dudu sempre foi um jogador de fisicamente, né, de super entrega. O jogo dele é um jogo que precisa, fisicamente, de ele estar muito apto a jogar, porque é de velocidade, é de ruptura, é de atacar, é de diagonais, ele é um cara... então, assim, ele precisa estar bem. E essa é a dúvida, assim, como é que volta o Dudu, porque a gente não sabe ainda. O Dudu não voltou. No Palmeiras, a gente não conseguiu ver o Dudu de volta a ponto de falar, o Dudu tem algum problema, o Dudu está bem, Dudu... Então, isso vai acontecer no Cruzeiro, que ele vai iniciar uma pré-temporada com todo o cuidado. Sim, é uma contratação que o Cruzeiro queria há muito tempo.
O cuidado que eu vejo o Cruzeiro e qualquer clube brasileiro, tá? Isso não é só o Cruzeiro, é para qualquer clube, é o seguinte: o que é o ideal de um elenco? É você ter uma faixa considerável de jogadores na maturidade de 24, 25, 26 anos. Você ter aqueles que são jovens, que estão vindo da base, que tem 20, 21, 22, é essa geração que vai ocupar a vaga desses maduros que vão virar os veteranos. E também um grupo de acima de 30. Mas é preciso ter equilíbrio. Quando há o desequilíbrio, falta experiência, só tem a juventude, também às vezes as coisas balançam. Quando você só tem os jogadores, isso aconteceu com o Fluminense do Diniz. Sim. Foi uma Libertadores no ano seguinte, acabou. Que eram jogadores mais velhos, e chega uma hora que você, nessa temporada que a gente falou aqui, você tem que correr. E nem sempre você pode espremer um cara desse, torcer, tirar tudo. Mas eu acho que assim, é uma boa contratação, mas a gente tem que esperar. Nem o Cruzeiro tem essa certeza. Mas se o Dudu conseguir entregar parte do que ele entregava no Palmeiras, vai ser uma nova vida para o Dudu e para o Cruzeiro também. Eu acho que parte é a palavra, porque eu não espero do Dudu o ápice da forma. Talvez até consiga, só falando que eu não espero. Sim. Mas também não espero que o Dudu seja um jogador incapaz de ter momentos especiais, de fazer coisas especiais, de ganhar jogos para o Cruzeiro. Eu acho que não vai ser a melhor versão. Repetindo mais uma vez, eu só acho, não tenho certeza, porque a gente tem que esperar. Não vai ser a melhor versão da carreira do Dudu, mas também não é um jogador que você olha e fala, esse cara não tem mais condições de jogar, ele não lembra em nada do jogador que foi, ele não consegue resolver jogos. E tem uma coisa que é quase um tudo ou nada, que é o encaixe do time do Diniz. É isso. Porque o time do Diniz, quando encaixa e joga bem com a bola e consegue ter uma retomada de bola rápida, ele facilita muito para o jogador que fisicamente não está no ápice. Porque o jogador troca de passes, jogadores com muita aproximação, traz um bloco de jogadores para um lado ali, e aí vai parecendo quase um jogo, entre aspas, de futsal, e tenta construir por ali, e aí, de repente, ele agregou isso, principalmente no Fluminense. O bloco da marcação está do lado, tem alguém aberto do outro lado, geralmente um cara de velocidade, aí inverte a bola, e aí todo mundo cresce, aí o time ganha confiança, o futebol fica bonito, o jogador se inspira. Esse é o lado positivo. Pode acontecer como foi no Fluminense nesse ano. Em parte do Cruzeiro também, mas do Cruzeiro é difícil cobrar porque chegou já no nível de competitivo muito alto, o elenco não é planejado por ele. Pode não acontecer nada. Então eu acho que se o time do Diniz tiver um encaixe numa versão Fluminense ou numa versão São Paulo, quando liderou o Campeonato Brasileiro, aí eu acho que a gente vai ver muita coisa boa do Dudu. A questão que eu pergunto para vocês, a coisa do Diniz, ela é importante. Primeiro, é um cara que chega para ser titular, na opinião de vocês? Chega com a ideia de contratação de um titular. Aí o jogo dentro do campo que vai dizer, mas eu digo, né? A ideia é, o Cruzeiro contratou um titular, não contratou um reserva. Agora, como isso vai acontecer durante a temporada, a gente tem que esperar a bola rolar, mas não é que você está contratando um cara para o grupo, vamos ver, é um cara para ser titular. Mas é uma dupla que eu acho muito interessante por dois aspectos. São dois jogadores muito explosivos, né, assim, com gol, e que um representava o Palmeiras e o outro representava o Flamengo no momento de enfrentamento dos dois, né? É uma união, tanto que muitos usavam o nome do outro num debate. Sei lá, você estava falando renovação de contrato do Gabigol, por causa de grana, e citavam o Dudu. Porque o Dudu no Palmeiras ia ser uma dupla curiosa, hein, gente? E poderosa. Que já viveram o auge nesses clubes e podem viver ainda o auge, recuperar o Cruzeiro. Pode acontecer. O jogo deles encaixa, né? Sim. Pelo menos essa é a expectativa, se o Gabigol realmente for contratado. O Dudu já está contratado. Sim. A expectativa do clube é ter o máximo desses dois. Pode ser fenomenal. E aí tem uma questão na equação que o Birner trouxe, jogo para você, Calçade, vem junto o Birner, que é a história do Diniz. Assim, como é que você imagina, Calçade, como é que você imagina, Birner, a utilização, a montagem? A gente está falando de um Cruzeiro que no primeiro turno do Brasileiro estava muito bem. E eu me lembro de ter apresentado no Sport Center no fim do primeiro turno que naquela faixa do Bola de Prata, o Matheus Pereira era o melhor do primeiro turno na avaliação Bola de Prata. Eu achava isso também. Eu também.
E aí teve uma queda, como todo time. Com o Seabra. Ou seja, exato, era com o Seabra. E a gente nem está falando dele porque ele já está no clube, aqui é uma discussão sobre reforços, mas ele está lá. Eu queria que vocês falassem do que imaginam com o Diniz, com esse time. Eu vejo que o Cruzeiro ainda precisa recuperar aqueles jogadores que ele contratou na temporada passada. Senão vai virar uma fábrica de moer dinheiro ali. Você tem vários jogadores. O Cruzeiro contratou. O Cruzeiro era um clube com bom rendimento antes das contratações, com o Fernando Seabra como treinador, está no Red Bull Bragantino. Com 39, talvez o risco seja interessante, mas é caríssimo, hein? Com o dinheiro que você dá no Sérgio Ramos, você contrata a zaga todinha. Precisa ver o que o Diniz... É que o Diniz gosta desse tipo de jogador, né? Felipe Melo, ele estendeu o Felipe Melo. Você lembra lá? Fábio, Felipe Melo, o Herman Cano, assim, a idade avançadíssima de caras que têm experiência. Quem que é Sérgio Ramos? Campeão de La Liga, de Liga dos Campeões, campeão mundial de futebol. Sérgio Ramos é campeão de Eurocopa. Ele tem tudo. No mínimo, entra né? na lista dos maiores jogadores do século da zaga, assim, a lenda. Não é um cara demais. Que entra assim, preocupado com... Isso... Né? Então, assim, cara, não acho... Se tem dinheiro, quer ir para essa, entende o seguinte, você vai ter um grande nome com feitos enormes no futebol mundial, e que tem 39 anos. E nós temos um calendário que esse cara não vai estar presente no time a temporada toda. Então é preciso pesar isso. Sim. Se o dono do Cruzeiro entender que vale a pena, eu vou ganhar com projeção, e isso vale a pena, porque esses caras trazem muito isso. Sim. Né? Se o clube souber usar, tudo bem. Agora, se fizer um contrato de 3 anos, aí com 42, aí, opa... Aí já... Arremata aí, Birner. Sou fã. É um dos jogadores que mais gostei de ver jogar. Tem, inclusive, você procura depois um vídeo, um duelo dele com o Diego, centroavante Diego Costa, do Atlético de Madrid, ali no Real Madrid, ali. A troca de provocação e no final se abraçam, assim, ou seja, o respeito do jogador. Pra ver esse vídeo. No estilo meio à la antiga, assim, eu também gosto muito. Jogador decisivo, jogador que faz gol em UEFA Champions League, lenda, um símbolo do madridismo, um fracasso no PSG, não conseguiu jogar no Sevilha. Eu acho que fisicamente não dá mais conta de fazer o jogo que ele quer. Eu entendo o que o Cassaldi diz, porque obviamente as manchetes iam se voltar todas. Você está comprando isso. Você está pagando mais, mas eu acho que o clube precisa fazer o seu torcedor feliz. O torcedor fica feliz quando o time ganha campeonatos. E eu acho que o Sérgio Ramos, posso estar errado, não é um jogador para isso nesse momento. Ou se for, é um complemento, não é um jogador que vai ser essencial. É isso. Pelo preço que se paga no Sérgio Ramos, eu traria um jogador mais pronto. É isso. Olha, torcida celeste, eu vou falar uma coisa para vocês. Dudu, Gabigol, Marquinhos, Sérgio Ramos. Cruzeiro está montando uma super seleção para a próxima temporada. É isso mesmo. Outros jogadores do Cruzeiro irão sair para que o Pedrinho BH possa contratar jogadores mais qualificados. Vou falar uma coisa para vocês. Se, né, a gente claro que é tudo ainda, a gente trabalha no si, porque eles ainda não jogaram, né? Se o Gabigol e o Dudu retomar aquele futebol que a gente já viu na época de Flamengo, época de Palmeiras, Matheus Pereira voltar a jogar, Sérgio Ramos chegando, jogando, sendo o grande xerife da zaga do Cruzeiro, eu vou falar uma coisa para vocês. O Cruzeiro entra para ganhar títulos. Para ganhar títulos, entra como um grande favoritismo, né? Porque assim, é muita qualidade numa equipe só. Agora resta saber se o Fernando Diniz irá extrair o melhor desses jogadores. Eu acho que o Cruzeiro já teria que ir atrás de outro técnico mais qualificado. Eu acho que o Fernando Diniz, eu não sei. Eu tenho minha dúvida. Pode fazer esse time do Cruzeiro jogar muita bola, né, que é o que a gente se espera. Vamos torcer para que na próxima temporada ele consiga extrair o melhor de cada jogador, que é o que todos nós queremos. Ele começou e chegou, né, com o campeonato andando, né, não deu certo. E agora, com essa pré-temporada, vamos torcer para que ele consiga dar a volta por cima e consiga fazer esses jogadores jogarem bola com a camisa do Cruzeiro. Então é isso, torcida celeste. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.